Boa tarde, gente. Na aula de hoje a gente vai trabalhar só com Química 1. A gente está entrando agora no livro 2 aí. Eu creio que dê pra gente ver aula 5, aula 6 e aula 7. Inicialmente a gente vai trabalhar aqui com a oxirredução. O que é a oxirredução? A oxirredução é um processo químico que envolve a troca de elétrons. Uma espécie se oxida e outra reduz. Esse processo, o processo da oxirredução, é um processo simultâneo. Nunca vocês vão observar num processo alguma espécie só sofrendo oxidação. Para que alguém sofra oxidação, alguém tem que sofrer redução. Quem é que se oxida? Se oxida quem perde elétrons. Quem perde elétrons tem o seu NOx aumentado. NOx foi um dos últimos assuntos que a gente viu aí antes da parada, vocês devem se recordar. Quem sofre redução é a espécie que vai ganhar elétrons e, consequentemente, tem uma diminuição do seu NOx. Eu coloquei esse exemplo aqui, uma reação, só para a gente analisar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Aqui eu tenho sulfato de cobre 2, mais o zinco metálico. Zinco metálico, o NOx dele é 0. Qualquer substância simples tem NOx 0. Produzindo sulfato de zinco mais cobre metálico, que também tem NOx 0 aqui. Vocês devem se lembrar como é que a gente calcula o NOx de substâncias compostas. Geralmente existe algum elemento que você desconhece o NOx e você vai encontrá-lo a partir daqueles que você conhece. Aqui no sulfato de cobre 2, o oxigênio, NOx-2, aí ficaria o enxofre e o cobre para você descobrir, porque são dois elementos que não têm número de oxidação fixo. Uma breve recapitulação aqui. Quem é que tem número de oxidação fixo? Elemento de família 1A, elemento de família 2A, alumínio, zinco, prata, cádmio e flúor. Então, esses elementos aqui são aqueles que têm apenas um único NOx em qualquer composto que ele formar. Aí a gente tem outros elementos que têm pouca variação do NOx, como é o caso do oxigênio, do hidrogênio, mas esses aqui são os únicos que não vão mudar nunca o NOx. Então, cobre e enxofre, eles variam o NOx. Só que, vocês se lembram que aqui no caso do enxofre, sempre que o enxofre se apresentar desse jeito aqui, no sulfato, que é o SO4, o íon sulfato na verdade é SO4 2-. No íon sulfato, o oxigênio -2, o enxofre é X. -2 vezes 4, -8. X vezes 1, X igual, aí a gente iguala aqui a carga, -2. X igual a 6. Então, sempre que a gente tiver o sulfato, o enxofre vai ter NOx 6. Então, apareceu SO4, enxofre 6, não esqueçam disso, é importantíssimo. Aí, calculando aqui, -2 vezes 4, -8. 6 vezes 1 dá 6, e o cobre, que eu não sei quanto é, X vezes 1 dá X. Encontro para o cobre NOx 2. Cobre 2, zinco 0. Do lado de cá, nos produtos,
Aqui não preciso fazer cálculo algum, por quê? Eu sei que o oxigênio é menos 2, eu sei que o enxofre é mais 6 e o zinco tem NOx fixo. O NOx do zinco é sempre mais 2, semelhante a elementos de família 2A. Então o que é que a gente conclui? O cobre tinha NOx 2, diminuiu o NOx. Quem diminui o NOx ganha elétrons, sofre redução. Então o cobre sofreu redução e o zinco, NOx 0, passou para NOx 2. 0 para 2, o NOx dele aumentou. Quem aumenta o NOx oxida. Então o zinco sofreu oxidação. A gente tem outra nomenclatura aqui. Quem sofre redução? Quem sofre redução provocou a oxidação de alguém. Então a gente chama de quem sofre redução de agente oxidante ou apenas oxidante. E quem sofre oxidação é a espécie que provocou a redução de alguém. Logo a gente chama de agente redutor ou apenas redutor. Por que a gente está trabalhando com isso agora? Com essa oxidação e redução. Esse é um assunto extremamente importante quando a gente for trabalhar com pilhas. É um tema bem lá do finalzinho, depois da aula 10 com certeza. Mas onde é que isso aqui entra nesse livro 2? Entra no balanceamento de reações. Na aula 6 a gente começa a trabalhar com o balanceamento. O balanceamento por tentativa. O balanceamento por tentativa é um balanceamento bem simplesinho. Tem dificuldade alguma, vocês não vão fazer cálculo nenhum. O que é que a gente precisa fazer aqui? Ó? É interessante você observar elementos que apareçam apenas uma vez nos reagentes e nos produtos. Então, geralmente não vai ser o hidrogênio e o oxigênio. Oxigênio e hidrogênio quase sempre aparecem mais de uma vez. Então, eles geralmente você deixa para o final. A gente vai usar os índices dos elementos escolhidos, no caso daqueles que aparecem só uma vez, para ser coeficiente do outro lado. Como assim? Se eu escolhi o sódio numa reação, então eu olho o índice do sódio de um lado e coloco para ser coeficiente do sódio do outro lado. Como assim? Está aqui, ó. LiOH mais H2S produzindo 2 Li2S mais H2O. Aqui, percebam que o lítio aparece só uma vez, o oxigênio também e o enxofre também. Só o hidrogênio que aparece duas vezes aqui. Então, começa pelos metais. Metais e ametais, deixa hidrogênio e oxigênio lá para o final. O lítio. O lítio aqui tem índice 2. Então, esse índice 2 aqui, eu vou usar para ser coeficiente do lítio do outro lado. Então, coloco 2 aqui. E o 1 daqui, eu uso para ser coeficiente do lítio daqui. Definir aqui o enxofre. Ó. Se eu tenho um enxofre aqui, eu só vou precisar também daqui de um enxofre, que está aqui. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, eu tenho 2 aqui. Aqui eu preciso de 2 também. Está aqui. O hidrogênio, 4 aqui. 2 mais 2, 4. Não esqueçam que o que é o balanceamento? O balanceamento é quando você iguala uma equação balanceada, é aquela em que você igualou a quantidade de átomos dos reagentes. Reagentes é quem vem antes da seta, aos produtos. Então aqui eu tenho
Eu tenho 2 lítios aqui. Aqui eu também tenho 2 átomos de lítio. Eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu também tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu também tenho 4 hidrogênios. Um enxofre. E aqui também um enxofre. Outro exemplo aqui, só para a gente fechar essa parte do balanceamento por tentativa, aqui, como eu já falei, é a parte do balanceamento bem facilzinha. Geralmente, os problemas assim de vestibulares se utilizam desses exemplos mais simples mesmo de balanceamento. Uma vez ou outra é que a gente trabalha com balanceamento por oxirredução, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas aqui, ó, NCl3 mais H2O produzindo NH3 mais HClO. Vamos partir dos elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Eu tenho 3 cloros aqui. Eu vou precisar de 3 cloros aqui. Se eu tenho um aqui, então eu vou precisar também de um aqui. Um nitrogênio desse lado, um nitrogênio aqui. Falta quem? O oxigênio e o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 daqui, mais 3 daqui, 6. Eu vou multiplicar 2 por 3 para ficar com 6 também. Oxigênio, 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios aqui. A gente diz que a reação está balanceada. Então, percebam que não tem dificuldade alguma no balanceamento por tentativa. Bom, a aula 7, ela diz respeito ao balanceamento por oxirredução. É o que a gente vai ver agora nesse exemplo aqui. P mais HNO3 mais ácido nítrico mais água produzindo ácido fosfórico mais NO. Bom, gente, vocês podem pausar aí e tentar balancear essa reação por tentativa. Vocês vão ver que é muito, mas muito difícil você fazer isso. Por cima aqui, vamos tentar. Ó, tenho 3 hidrogênios aqui, eu tenho 3 hidrogênios aqui, está balanceado. Um fósforo, um nitrogênio, um nitrogênio. Só falta o oxigênio. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Parece ser fácil. Olha aqui, ó. Se eu colocar um 2 aqui, eu fico com 5 oxigênios e fico com 5 oxigênios aqui. Só que eu já passo a ter 5 hidrogênios e aqui eu só tenho 3. Então vejam que não dá. Poderia tentar outra coisa, mas vocês vão ver que é praticamente impossível você tentando chegar no balanceamento dessa reação. Então, qual o artifício que vocês vão usar aí? A gente usa o chamado balanceamento por oxirredução. Quando é que você vai utilizá-lo? Você vai utilizá-lo para reações em que ocorra oxirredução. O que é isso? O que a gente viu lá na aula 5, que é quando ocorre a variação do NOx de elementos, quando alguém se reduz e quando alguém se oxida. Para isso eu tenho que calcular o NOx de todos os elementos aqui presentes nessa reação, nas substâncias nessa reação. O fósforo. O fósforo é uma substância simples, logo tem número de oxidação 0. Oxigênio menos 2, nitrogênio X, hidrogênio mais 1, menos 2 vezes 3, menos 6, X mais 1 igual a 0, X igual a 5. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, não preciso calcular nada aqui. Aqui, oxigênio menos 2, fósforo eu não sei quanto é X,
hidrogênio mais 1 menos 8, x mais 3 igual a 0, x igual a 5. Oxigênio menos 2. Para zerar aqui, obrigatoriamente o nitrogênio tem que ser quanto? Menos 2, aqui tem que ser mais 2. Vou fazer a continha só para confirmar. Menos 2, x igual a 0, x igual a 2. Bom, feito isso, a gente vai escolher aqui quais foram os elementos. Escolher não, né? Não tem escolha. Você tem que pegar os elementos que sofreram variação do NOx. Quais foram eles? Fósforo saiu de 0, variou de 0 para 5. Hidrogênio era 1, continua sendo 1. Oxigênio menos 2 continua sendo menos 2. E o nitrogênio variou de 5 para 2. Qual foi a variação desse NOx? O fósforo variou de 5 unidades e o nitrogênio variou de 3 unidades. Algumas pessoas às vezes, não é menos 3 não, professor. A variação a gente olha o número absoluto. Quantas casas ele sofreu de variação, que foram 3. 3 para menos e aqui no caso 5 para mais. O que é que esses valores, o que é que eles querem dizer? Isso quer dizer, gente, a quantidade de elétrons envolvidos aqui. Por isso que isso é muito importante, essa oxirredução lá nas pilhas. A pilha é a parte da eletroquímica. E o que é eletroquímica? É quando você consegue produzir energia a partir de reações químicas. E o que é a reação química? Qual é a parte da reação química que produz energia? É essa troca de elétrons. Então, isso aqui é que é importante. Ó. O fósforo e o nitrogênio aqui estão trocando elétrons. O fósforo, se está aumentando o NOx, está se oxidando. E o nitrogênio, que está diminuindo o NOx, está se reduzindo, está ganhando elétrons. Bom, depois que a gente calcula aqui a variação, a gente vai multiplicar essa variação pelo maior índice. Aí você vem olhar aqui o fósforo. Fósforo aqui tem índice 1, fósforo aqui tem índice 1. Então não vai interferir em nada, vezes 1. Nitrogênio também, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Se aqui fosse 1, 2, eu multiplicaria isso aqui por 2. Não é o caso, então 1 também. 5 e 3. O que é que a gente faz agora? A gente vai inverter esses valores. Olha só. Três para o fósforo e 5 aqui. Por que eu faço essa inversão, gente? Ó, observem aqui, numa reação de oxirredução, a quantidade de elétrons que se perde tem que ser igual à quantidade de elétrons que se ganha. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15, 3 vezes 5 dá 15. Então, isso aqui é feito não apenas para o balanceamento dar certo. Mais para frente vocês vão ver que é a questão das pilhas, certo? Mas, por enquanto, fica só pela questão do balanceamento. Então, esse 3 aqui vai servir para o fósforo e o 5 vai servir para o nitrogênio. Vai servir como? Isso aqui passa a ser os coeficientes. Então, o 3 vai ser coeficiente do fósforo e o 5 vai ser coeficiente do nitrogênio.
Aí você me pergunta, vai ser coeficiente de qual nitrogênio e de qual fósforo? Como os índices são iguais aqui, ele vai ser coeficiente dos dois. Mas se fossem diferentes, esse seria coeficiente do que tivesse maior índice. Por exemplo, se isso aqui fosse um N2, o 5 viria para aqui, certo? Nesse caso vai para os dois porque os coeficientes são iguais. Então 3 para o fósforo. Eu coloco 3 aqui e coloco 3 aqui. 5 para o nitrogênio. Eu coloco 5 aqui e eu coloco 5 aqui. Feito isso, a gente parte para finalizar observando o hidrogênio e o oxigênio. Observe que desse lado aqui eu já fechei as substâncias, eu não posso mudar mais nada. Então aqui desse lado eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 9. 3 vezes 3, 9. Do lado de lá eu vou precisar de 9 também. Aqui eu já tenho 5. Para 9 eu preciso de 4. Esses 4 que faltam tem que sair daqui da água. Então coloco um 2 aqui. 5 mais 4, 9. Eu acho que está balanceada, mas a gente precisa confirmar com o oxigênio. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 2, 17 átomos de oxigênio do lado de cá. Do lado de lá eu preciso ter 17 também. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Equação balanceada. Então, gente, é isso. A gente vai ver alguns exemplos agora para que vocês possam fixar um pouquinho mais. Ok?